the source, yeah, that's it. I get the feeling, so I'm sure. Hand in my hand because I'm yours. I can't pretend, I can't ignore you right from me. Don't think you wanna know just where I've been. Done being distracted. The one I need is right in my arms. Your kisses taste the sweetest with mine, and I'll be right here with you till the end. I got my peace.
Ótima noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa mentoria aí, para a gente aprender como realmente modificar aí o nosso corpo, como melhorar a saúde, como turbinar o nosso resultado, como destravar de uma vez por todas aí o nosso processo de transformação corporal. Sejam todos muito bem-vindos. Já coloca aí no chat da onde vocês estão falando. Meu nome é Juliane Maris, eu sou mentora aí do método T360. Eu estou muito animada, muito feliz aqui para passar todas as informações necessárias para que vocês consigam chegar dentro aí do resultado. Já quero parabenizar aí a todos que entraram nessa semana, deram o seu melhor e estão aqui hoje, porque eu tenho certeza que você está buscando aí uma melhora de vida, de resultado, saúde, e com certeza a gente vai conseguir ajudar vocês nessa noite. Olha, temos aí gente do Brasil inteiro falando, sejam muito bem-vindos à nossa mentoria de emagrecimento, de transformação corporal. Então, vamos lá, para a gente começar, papel e caneta aí na mão, porque eu tenho certeza que a gente vai aprender muito nessa noite. Bom, eu vou começar falando, né, sobre a reflexão para a gente levar para a nossa vida, né? Que é comece antes de estar pronto. Por que isso? Porque não sei vocês, mas já aconteceu comigo, eu me identifico muito com essa frase, porque antigamente eu sempre colocava aí empecilhos, desculpas para não fazer o que precisava ser feito por vários motivos. Então, a gente acaba aí comprando as nossas próprias desculpas, né? Então, eu vou começar segunda-feira, eu vou começar nas férias, eu vou começar quando eu estiver mais tranquilo, eu vou começar... A gente sempre, né, projeta coisas para que a gente não comece naquele momento. Então, quando a gente decide que a gente vai mudar a nossa realidade, a nossa vida, a nossa saúde, a nossa composição corporal, tudo que for necessário para que a gente atinja esse objetivo vai acontecer de acordo com o nosso processo, né? Por quê? Porque o nosso corpo, ele é apenas reflexo das escolhas que a gente faz. Então, quando a gente não está satisfeito com a nossa composição corporal, quando a nossa saúde não está boa, isso geralmente tem a ver com os nossos hábitos, né? Da forma que a gente está lidando com a vida. E hoje eu tenho certeza que todos nessa sala que está cheia, que todas as pessoas que estão aqui hoje estão buscando realmente uma vida melhor, uma qualidade de vida, está querendo realmente melhorar o resultado e o quanto, né, a gente se cuida, quando a gente se prioriza, né, o que fazemos com o nosso corpo, com a nossa mente, mostra o quanto de amor próprio nós temos, né? Então, se você quer se cuidar, se você está buscando uma solução, se você não aceita mais estar nessa composição corporal, ou está passando por alguns problemas que podem estar relacionados aí à rotina, à vida que você está levando hoje em relação à alimentação, ao sedentarismo, eu tenho certeza que essa daí, hoje, nessa live, ela vai impactar você para que você, junto com a gente, tome a decisão aí de mudar isso de uma vez por todas. E eu quero começar falando um pouco sobre a minha história, a minha realidade, né? Por quê? Eu tinha muita dificuldade por anos, né, de chegar num peso que eu gostava, que eu me sentia saudável, que eu ficava feliz com o meu corpo, né? E manter aquele resultado. Então, eu acabei fazendo várias dietas, procurando alguns nutricionistas que realmente fazem muita diferença na nossa vida, o trabalho deles são realmente importantes, mas o que me pegava, não sei vocês,
mas o que era difícil para mim é que quando eu voltava para casa, né, e começava a fazer aquelas dietas, eu acabava na primeira, na segunda semana, as coisas iam acontecendo e eu acabava deixando aquilo de lado e acabava me frustrando, comia muito mais. Entrava, né, quando eu vi umas roupas que eu gostava, perdia muita roupa que eu usava, né, antes de ganhar esse sobrepeso. Eu ganhei 15 quilos num período aí curto, e eu tinha muita dificuldade de reduzir, né? Esse meu resultado aí, ele foi em 90 dias, eu consegui eliminar 15 quilos em 90 dias através do método. Sou extremamente feliz e grata para o meu mentor por ter feito parte desse processo, por ter me ajudado, mas eu conheci esse método através de uma amiga que foi apresentada, né, a um mentor, participou dessa semana como vocês e teve um resultado de menos 2 quilos na balança. E ela falou comigo, porque eu estava muito triste, inclusive nessa formatura aí, a minha formatura, eu tinha feito uma dieta e até hoje em nenhum lugar da minha casa tem essas fotos da formatura, porque eu não estava feliz. Quando eu peguei as fotos profissionais, eu vi o tamanho do meu rosto, como é que eu estava inchada, como eu tinha dificuldade, eu chorei muito, eu fiquei muito triste, porque eu estava buscando uma solução, estava buscando um método que realmente pudesse me ajudar e eu não consegui encontrar. Então, com isso, vai gerando mais situações desagradáveis, a gente começa a descontar na alimentação, a gente chora, a gente fica frustrado. Eu entrava nos provadores, colocava a roupa, né? E não me sentia bem, e eu idealizava uma coisa, e quando tinha uma festa, um casamento, um lugar legal, uma viagem, eu entrava naquela dieta para poder perder peso, e quando eu tirava as fotos, eu não gostava de nada, não postava nada, ficava irritadíssima, não sei quem já passou por isso, mas eu ficava irritadíssima quando as pessoas postavam as fotos sem a minha permissão, né? Sem eu ver, muitas das vezes em ângulos que eu olhava e ficava frustrada com isso. E essa minha amiga me apresentou um método e eu resolvi dar essa última chance, essa última cartada aí. Eu não só eliminei os 15 quilos em 90 dias, como eu me mantenho aí o meu resultado até hoje, e eu estou muito feliz, muito satisfeita, e isso mudou completamente a minha vida. Eu estou muito alegre de poder participar dessa live e passar para vocês tudo aquilo que fez diferença na minha vida, e eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida de vocês também. E para a gente poder conhecer um pouquinho mais, né, desse processo, e até mesmo para a gente entender como é possível, eu gostaria de chamar hoje uma aluna, né, que já participou aí do método, e hoje é uma mentora incrível, que é a Bárbara. Ela tem uma história, né, de superação, de vida aí, nesse processo de transformação corporal, que fez toda a diferença, e eu tenho certeza que as dicas que ela vai passar, que a forma, né, que ela vai apresentar para a gente, vai ajudar a gente a tomar essa decisão aí de realmente seguir em frente. Bárbara, você está por aí? Oi, pessoal! Boa Seja noite! Muito bem-vinda! Ai, obrigada, Julie, obrigada. Eu vou contar aqui a minha história, minha trajetória, né? Eu eliminei 40 quilos nesse programa, que eu sou muito grata a Deus por ter encontrado. E como que tudo começou, né? Na verdade, eu identifiquei ali a obesidade aos 12 anos. Então, com 12 anos, começa aquela história, né? Assim, ai, nenhum menino quer saber da gordinha. Sabe aquela coisa? Menina, como aquilo me pegava. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu vou começar. Tô virando mulher e ninguém quer saber da gordinha. Ai, que ódio que ficava, mas tudo bem. E aí, eu pedi ajuda para minha mãe. E eu falei assim, mãe, não dá, eu sou gorda, eu não quero ser gorda. Aí ela foi atrás de um programa de emagrecimento, né? Mãe vai ajudar a filha ali, né? Entende ali as dores da filha.
e vai atrás de um programa de emagrecimento. Daí ela volta para casa com um cardápio montado, sem substituições, tinha que seguir exatamente aquilo que estava lá. E aí ela fez, né? Frango com legumes e salada, aquele básico de... Ou então tinha dia que era assim, filé de tilápia com aspargos. Sabe assim? Minha mãe fez aquilo para mim, ela se virou e fez. Só que, gente, eu tenho 2 irmãs mais novas. E aí a minha mãe fazia aquele cardápio para mim, porque a Babizinha está de dieta. E aí eu sentava para comer, para jantar, e tinha lá meu franguinho, minha tilápia, sei lá, meu franguinho com a salada e com os legumes. Eu olhava para o lado, para o prato das minhas irmãs, tinha o quê? Salsicha, nuggets, batata frita, né? Que era o normal da rotina ali da minha casa. Nem preciso dizer que não deu certo. Né? Se para uma criança, se para um adulto já é difícil, né? Você sentar à mesa e olhar do lado ali o que o colega está comendo, imagina para uma menina, né? Uma criança meio menina, né? Meio mulher, sei lá, estava naquela fase de transição. Então, não deu certo, desisti, engordei tudo de novo. E a partir do meu primeiro emprego, Julie, todo o meu salário foi investido todos os meses atrás de um processo de emagrecimento. Então, eu tomei remédio para emagrecer, eu fiz aquelas dietas malucas do CAN, da proteína, da USP, da Lua, do abacaxi, de tudo. Eu fui para spa 2 vezes, deixei rios de dinheiro no spa. Eu fiz aplicação de enzima no abdômen, que disseram que se dava aquela agulhada e o abdômen sumia. Não sumiu, o bucho ficou, só a dor que veio da agulhada. Fiz ortomolecular, gastei horrores de dinheiro com ortomolecular, não deu certo. Então, assim, uma coisa atrás da outra, efeito sanfona. E aí eu decidi que eu ia fazer bariátrica. Eu falei, não, né? Eu com mais de 100 quilos, eu tenho que fazer bariátrica, porque senão nunca vou ser magra na vida, gente. Eu sempre vou ser gorda, não é possível. E estava prestes a agendar a bariátrica, só que lá dentro do meu coração, esse desejo não era real. Eu tinha um desejo ardente em ser magra, mas de forma natural, de forma saudável. E eu acho que quando a gente pede ali com todo o nosso coração, Deus manda, né? E aí, nessa fase de agendar a bariátrica, eu encontrei esse programa de emagrecimento, assim como você que está assistindo essa live encontrou aqui esse programa, e eu dei um voto de confiança. Então, eu atendi o que a minha mentora falava, eu trazia para ela as dificuldades, ela me dava sugestões e orientações, né? Ai, vou ter uma festa agora, ai, vou ter não sei o quê. E eu fui falando com ela, eu aderia, então passei pela primeira semana, amei, né, o acompanhamento, tudo, e aderi à fase 2, e fiquei junto com ela, colei nela, entendeu? E aí fui seguindo as orientações, o grupo motiva pra caramba, tem as lives, tem tanta coisa aqui com a gente que é impossível a gente não conseguir dar continuidade e chegar no nosso resultado, né? A gente só não chega se a gente não quiser mesmo. Então, com tudo isso, né, de mês a mês, avaliação, gente, eu cheguei, foram 40 quilos eliminados, que hoje, assim, eu sou eternamente grata a ter encontrado essa equipe maravilhosa que me ajudou a chegar aí a ser feliz com muita saúde. É isso. Obrigada, gente. Espero que vocês cheguem lá também. Obrigada. Bárbara, quando eu ouço a sua história, né, eu fico sempre motivada, isso me deixa, assim, tão feliz, porque comigo foram 15 quilos, né? Mas quando às vezes a gente olha e fala assim, eu preciso perder 20, preciso perder 30, 40, 50, a gente acha tudo tão distante, né? E saber que realmente a gente consegue fazer esse processo com ajuda e não ter esse reganho de peso, realmente a gente quer contar isso para todo mundo, né? A gente fica tão animado, tão feliz, tão grato, realmente. Parabéns pelo seu processo, muito obrigada por ter aceitado o convite e ter compartilhado aqui a sua história com a gente. Realmente faz toda a diferença. Parabéns aí pelo processo, viu? E, gente, além, né, essa transformação maravilhosa que a Bárbara teve, que realmente inspira, né? Sempre quando eu ouço e quando eu estou com ela, quando eu vejo ela, eu fico feliz, né, de saber que ela mantém aí o resultado até hoje. Isso faz com que a gente tenha certeza
que a gente consegue, né? Porque a gente vai ter aí nesse processo toda a ajuda necessária, aí segurando a mão do mentor, que vai entender as suas dificuldades e vai te ajudar a passar por esse processo, né? Que é um processo aí que gera ansiedade, frustração, que muitas das vezes a gente não tem o apoio da família, não é verdade? E quando a gente está com esse processo sozinho e aí acontece algumas coisas na nossa vida, a gente acaba o quê? Desanimando, né? Ah, isso não é para mim. E quando a gente tem realmente o apoio de pessoas que passaram por esse processo com a gente, fica realmente tudo mais fácil, é possível, né? Porque se ela conseguiu, se eu conseguir, diante de tantos processos difíceis, né, que a gente passou, vocês conseguem, né? Então isso deixa a gente muito feliz. E a gente sabe que mudar, ele é doloroso, né? Mas permanecer onde a gente está, no lugar de frustração, no lugar que a gente tenta colocar uma roupa e a gente não gosta, no lugar que a gente para de tirar foto. Muitas das vezes a gente para de tirar foto porque a gente não quer mais se olhar, a gente deixa de ir nos lugares, de colocar um biquíni. Muitas das vezes a gente deixa de usar roupa sem manga, não é verdade? Fica usando só blusa com manga, roupa larga, roupa que a gente nem gosta, cores que a gente nem gosta, estampa que a gente nem gosta, mas a gente usa por quê? Porque é o que cabe, é o que nos serve. Então, realmente permanecer nesse lugar é muito mais doloroso do que a mudança, né? Porque quando a gente muda, a gente vê os primeiros resultados, o primeiro quilo na semana, as primeiras medidas diminuindo, faz toda a diferença e é sobre isso que a gente vai falar nessa noite. E para que você entenda como que esse processo é feito, como é tão assertivo, eu quero explicar para você a diferença, né, de uma dieta comum e a diferença de um planejamento alimentar, onde ele é totalmente calculado em cima do índice glicêmico e calórico. O que é índice glicêmico, né? Ele é a velocidade em que os alimentos eles viram açúcar no nosso organismo, né? E quando a gente não queima esse açúcar, né? A gente não pratica, por exemplo, atividade física, ou a gente come uma quantidade muito maior aí de açúcar, muito carboidrato, ele o quê? Ele vira gordura, ele armazena, né? Como fonte de energia. E isso faz com que, às vezes, a gente, mesmo que perca peso na balança, a gente não perde o quê? Aquela gordura localizada, aquela pochete, né? E quando esse índice glicêmico ele está descontrolado, ele traz para a gente o quê? Não sei se acontece com vocês, comigo acontecia muito. Aquele pico de fome, né? Toda hora aquela compulsão alimentar, aquela vontade de doce, né, descontrolada. Por quê? Porque o açúcar, né, do carboidrato em quantidade, né, ou de alimentos aí que às vezes a gente acha que está se dando bem e acaba prejudicando, ele metaboliza muito rápido. Então, ele não mantém o que? A constância. Com planejamento adequado, a gente vai conseguir manter aí o índice glicêmico de uma forma saudável, vai manter a nossa fome nos horários, né, de 3 em 3 horas, sem aquela compulsão alimentar, sem aquela vontade doida de quê? De comer um doce, né? Então, o controle do índice glicêmico, a combinação dos alimentos, os horários, a hidratação é fundamental para que a gente tenha sucesso nesse processo. E um dos fatores que eu gostaria de esclarecer de uma vez por todas é que o carboidrato ele não é o vilão. Então, a primeira coisa que a gente faz quando começa uma reeducação alimentar é cortar todos os carboidratos. E quando a gente tem um planejamento adequado, a gente consegue colocar o carboidrato da forma adequada no nosso prato, na quantidade, né? E isso faz o quê? Isso faz com que a gente tenha saciedade, a gente não tenha esse pico de índice glicêmico, a gente consiga abrir nosso dia livre, né? Todas as alunas aí que já estão na fase 2 têm o dia livre da refeição que elas gostam, a massa, o lanche, né? Uma confraternização, sem que isso prejudique o resultado. Por quê? Porque elas já entenderam
como fazer o processo, como equilibrar a alimentação ao longo da semana, a estratégia aí para a gente poder abrir essa exceção sem que tenha realmente um resultado negativo. Por quê? Porque o carboidrato ele também é importante na nossa alimentação. Só que a gente está aprendendo, né? Essa semana é a primeira semana, a gente vai aprender de forma eficaz como equilibrar o carboidrato ao longo da nossa alimentação sem que isso prejudique em nada o nosso resultado, né? E para que isso é importante? Por que é importante a gente saber disso? Porque às vezes a gente fica se agarrando a cortar tudo, a fazer trocas que não são inteligentes. Por exemplo, né, vamos falar aqui sobre mitos e verdades. A primeira coisa que muitas das pessoas faziam, e eu vou me colocar porque eu também fazia isso, era quando eu estava aí, começava uma dieta, eu começava o quê? A tapioca. Né, começava a usar a tapioca no meu café da manhã. Só que a tapioca, ela tem um índice glicêmico, que é o açúcar, muito alta. Então, o que ele acontece? Ele metaboliza, né, no nosso sangue, vira açúcar, vai dar fome, estoca gordura e vai dar o quê? Aquela pochete que a gente tanto, né, se esforça para eliminar. Ela tem baixa caloria, mas ela também não tem um valor nutricional adequado. Quando a gente aprende a usar alimentos mais proteicos, como o pão de todo dia, né? Aquele pão delicioso que a gente liberou nessa semana aí para vocês, vai te dar saciedade. A proteína, ela tem o poder de queimar 3 vezes mais gordura do que qualquer outro alimento e vai o quê? Ativar a queima de gordura. Ela faz a troca de gordura por massa muscular. Então, quando a gente entende quais são os melhores alimentos para a gente incluir na nossa reeducação alimentar, a gente perde muito peso com facilidade, vai estar saciada, não vai passar fome, vai perder medidas, e esse processo ele acontece de forma leve, que é exatamente isso que é importante. Vamos entender nessa noite também o porquê que muitas das vezes a gente acha que está fazendo tudo certo, faz uma coisinha que a gente acha que não vai interferir em nada e acaba que a gente não consegue chegar nunca no nosso resultado. Por exemplo, você sabia que 4 biscoitos desse aí que a gente conhece, né? Ele é muito conhecido aí, ele tem aproximadamente 80 calorias. Quem de vocês aí, além de mim, né, que fazia também, na hora do cafezinho aí, comia quatro biscoitinhos, ou aquele creme crack, né, com café na hora do lanche, e achando que estava super bem, que não tinha caloria e ficava depois irritada porque não baixava o peso na balança e não baixava também a gordura. Por quê? Porque se a gente fizer aqui o cálculo, né, se a gente entender, em uma semana com esses biscoitinhos, a gente tem aí 616 calorias, em um mês 2.464, que equivale a 5 Big Macs. Olha isso, o que a gente acha extremamente inofensivo aí, 4 biscoitinhos por dia. Então, quando a gente entende esse processo, a gente consegue fazer essa troca, essas escolhas assertivas, a gente deslancha nesse processo de transformação corporal com facilidade. Outro fator importante para a gente entender também, e essa semana aí todo mundo recebeu o planejamento, viu que a gente tem as melhores opções aí de frutas, que são as frutas aí de baixo índice glicêmico e calórico, e o pessoal percebeu aí, acho que vocês perceberam, que não tem banana, né? Por que não tem a banana? Porque a banana ela é uma fruta de alto índice glicêmico. E dependendo da sua fase, se você está na fase de queima de gordura, porque vai ter a fase de queima de gordura, e aí daqui a pouquinho você já está na fase da sua manutenção. Se você quiser, você pode trincar o teu corpo, abdômen definido, aquela barriga negativa, porque você entra também na fase de ganho de massa muscular. Mas para quem quer realmente reduzir gordura corporal, a gente precisa saber
qual é o melhor momento de utilizar as frutas de alto índice glicêmico. E a banana, ela não é uma boa aliada para quem quer reduzir gordura corporal. Então, quando a gente come uma banana, principalmente na hora do lanche, sem nada de proteína, a gente contribui para o nosso organismo estocar gordura corporal, né? Então, isso trava o nosso metabolismo, trava aí o nosso resultado. Então, aprendendo a combinar os alimentos e as melhores opções aí de carboidratos, de fibras, das frutas, isso faz toda a diferença para que a gente entenda o melhor momento para acrescentar todos os alimentos, né? Como a banana, mas todos que vocês possam imaginar, sem que isso prejudique aí o resultado. Outro fator importante que é bom a gente esclarecer nessa noite, né? Porque está todo mundo aqui buscando informação, quer realmente melhorar o resultado, é que às vezes a gente começa a fazer uso de alguns alimentos que não fazem bem para a gente, que realmente, além de prejudicar a saúde, pode prejudicar também o resultado. Por exemplo, esses chás, né, esses de sachêzinho que a gente utiliza, eles são sachês que a maioria aí das marcas não são confiáveis, né? Então, eles têm alguns bichinhos aí. Infelizmente, existe uma parcela aí tolerável dessas substâncias nesses sachês. E a gente consome isso, achando aí que não tem nenhum problema, achando que não vai fazer diferença. Por quê? A indústria alimentícia, ela não está preocupada, né? Ela não dá valor à nossa saúde, ela quer vender. E a gente, por falta de conhecimento, continua consumindo esses alimentos, como o suco da laranja, né, achando que é super saudável e tem um índice glicêmico altíssimo, né? E às vezes a gente acha que está fazendo uma ótima escolha e trava completamente aí o nosso resultado. O queijo ralado, por exemplo, para quem não sabe, ele tem aí pó de serra de madeira, né? Também é permitido. Então, existem marcas que contêm aí esse pozinho de serra aí para fazer volume e a gente está consumindo isso sem saber. Por quê? Porque é permitido. Então, a gente está nessa noite para passar as informações e para te ajudar a chegar no seu resultado com consciência, fazendo as melhores escolhas, não deixando ser enganado em relação aí aos produtos que a gente consome sem saber e que podem estar aí prejudicando a nossa saúde. O que a gente precisa entender nessa noite, que faz toda a diferença, é sobre a composição corporal. Por quê? Quando a gente foca muito no peso, né, para vocês terem aí uma ideia, a gente trouxe essa comparação aí, todas essas mulheres têm 74 quilos. Então, o que diferencia uma da outra é o que? A altura, é a composição corporal. Então, o peso ele não é tão importante, apesar da gente utilizar a balança, né, para a gente ter aí um parâmetro, mas o mais importante é o seu percentual de gordura. Quanto que você está perdendo aí de medidas de abdômen, de cintura? E o seu manequim está diminuindo? Porque você pode estar fazendo troca de gordura por massa muscular. E como é que a gente sabe disso, né? O que é o mais importante? É identificar o seu percentual de gordura. Isso é o mais importante. Então, você já olha aí, já printa essa tela e já fala para o seu mentor qual é o percentual de gordura que você quer chegar. Independente do peso que você esteja hoje, né? Nessa live, eu tenho certeza que se você traçar uma meta, o seu mentor, ele será capaz de te ajudar em atingir o seu percentual de gordura. Então, pode ser que você esteja no 50, no 45, no 40, mas o seu objetivo seja chegar em 25%. Fale para o seu mentor, não fale peso, fale o seu percentual de gordura, porque nesse processo de reduzir percentual de gordura, você vai estar eliminando peso também. E
quando a gente acha que perdeu 2 quilos e só 2 quilos, mas olha a diferença de 2 quilos de gordura para 2 quilos de músculo. Olha como faz diferença quando a gente diminui esse percentual de gordura, aquela pochete, a gente dá aquela afinada. Por quê? Porque a gente troca, né? A gente tira aquele espaço da gordura que é muito maior e coloca o quê? Substitui por massa muscular. Então, esse processo de ter aí o planejamento, tudo calculado, de cálculo do índice glicêmico e calórico, para que você seque, para você realmente reduza gordura corporal, faz toda a diferença. Você vai chegar no seu peso, da sua referência saudável, no seu objetivo, porém de forma saudável, preservando massa muscular, sem flacidez. E isso realmente é algo que me encanta, porque faz toda a diferença nesse processo. E uma dica que eu quero passar para você também, é tanta informação que eu reuni aqui as melhores, porque para mim fez tanta diferença, eu quero que faça diferença na vida de vocês também. É a importância da água nesse processo de queima de gordura corporal, né? Então, a gente já entendeu como que é importante a gente utilizar aí pelo menos 40 ml vezes o seu peso, né? É o mínimo necessário. Isso ajuda o quê? A transportar os nutrientes, remove os resíduos aí do metabolismo, regula o funcionamento renal, intestinal, a temperatura, promove o emagrecimento. E assim, esse cálculo é importante, por quê? Porque quando a gente sente sede, a gente acha que está na hora de beber água, mas ao contrário, quando a gente sente sede, a gente já está o quê? Desidratado. Então, por isso que é importante ter uma garrafinha com canudo, um copinho com canudo, para você ir ingerindo, né, a sua água ao longo do dia, para não precisar sentir sede. Porque como é que funciona isso, né? Como que a água, ela influencia nesse processo de emagrecimento? Para você ter ideia, para cada 500 gramas de gordura oxidada do nosso corpo, né, ele produz aí 550 ml de água o quê? Metabólica. Isso vai ficar o quê? Retido no seu organismo se você não se hidratar corretamente. E quando a gente começa a ter retenção de líquido, o que acontece? A gente começa a ganhar medidas, a gente começa a ficar se sentindo inchado, acorda com o pé inchado, com os pés, a aliança não roda, não é isso? Por quê? Porque a gente não está ingerindo a quantidade necessária de água para acelerar o metabolismo e para eliminar as toxinas que estão aumentando aí o nosso peso. E uma dica agora, pega papel e caneta, já printa essa tela aí, essa dica é valiosa. 8 copos de água por dia, de aproximadamente 250 ml, vai te ajudar a queimar em um mês 2.800 calorias. Olha que coisa poderosa só bebendo água, né? Então, já bota na sua meta aí, meta mínima, 8 copos de água gelada aí, de 250 ml por dia, para te ajudar a turbinar o seu resultado. E o que é importante saber quando a gente está no caminho certo nesse processo de transformação corporal, quando a gente adquire uma alimentação correta? Isso faz com que a gente consiga reduzir o peso e a gordura corporal ao mesmo tempo, reduz aquela gordura localizada, ajuda a reduzir a compulsão alimentar, a troca de manequim, ela acontece numa facilidade muito maior, a gente tem um aumento de energia, disposição, a gente melhora significativamente a flacidez, diminui a vontade do doce, né? Aquela vontade, a gente até sente, mas é de forma equilibrada, pontual, diminui a celulite, né, que é um processo de inflamação corporal. A gordura corporal, ela é um processo inflamatório, então a gente precisa desinflamar o corpo, aumenta o libido, ajuda a regular aí toda a parte hormonal, ou seja, só benefícios quando a gente sabe exatamente o que utilizar para melhorar a nossa saúde e, é claro, a gente mudar completamente a nossa composição corporal.
E para a gente entender exatamente o poder desse método, o poder da gente entender o planejamento e ter um mentor e ter uma estrutura adequada para chegar nesse objetivo, eu quero convidar aqui mais uma mentora maravilhosa, com resultado espetacular, que é a nossa querida Ruth. Ruth, você está aí? Oi, tô aqui. Boa noite, Julie. Boa noite, gente. Seja muito bem-vinda, querida. Obrigada. Obrigada por ter aceito esse convite, estar com a gente hoje nessa noite. Eu estou aqui muito feliz, né? Toda vez que eu ouço essa história, eu também já fico emocionada, porque, gente, a Ruth eliminou 130 quilos. Então, para você que acha, né? Se tem alguém aqui que está achando que não vai conseguir, que é muita coisa para eliminar, fique atento aí com a história da Ruth, com as dicas que ela vai dar para a gente, porque com certeza você é uma inspiração, querida. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu agradeço muito em poder contribuir aí falando sobre a minha jornada. E, Julie, bom, como que eu começo? Eu sempre fui gordinha, assim, desde novinha, né? Mas era aquela gorda, assim, como eu posso dizer, aquela gordinha GG. Eu perdi o controle mesmo depois da fase adulta, né? Aí, depois da fase adulta, foi um período muito difícil para mim, que eu fui engordando e não sei te explicar como. Quando eu vi, eu estava numa situação que eu não tinha controle, né? Não tinha controle. Tentei todos os tipos de emagrecimento da USP, da canja, da sopa, do ovo, médicos, fui médico, tomei tarja preta, tudo que você imaginar. Se eu falar para você que uma hora ou outra não dava resultado, até emagrecia, mas aí eu ficava daquele jeito, né? Engordava o triplo, voltava, efeito sanfona, e não tinha jeito. E eu só engordando, não vestia mais as roupas que eu queria, muito pelo contrário, as roupas que me escolhiam, né? Porque eu não tinha roupa. Foi um período muito, muito, muito difícil, Júlio, muito difícil. Foi um período que eu não calçava mais sapatos, eu não tinha condições. Foi um período que eu não passava em catraca nenhuma, então foi muito triste mesmo. E foi necessário que eu chegasse ao ponto de ir parar no hospital com uma pneumonia ocasionada pela obesidade. E foi muito difícil. E nesse hospital, a médica foi muito direta comigo, falou: você precisa emagrecer, de um jeito ou de outro, você precisa emagrecer. Porque você vai chegar um dia que você vai cair e não vai levantar mais. Entendeu? Só que aí, Julie, sozinha é difícil. Muito difícil. E só Deus sabe o quanto que eu sofri, o quanto que eu passei, é muito difícil. O tempo inteiro é muito difícil, mas eu pedi muito a Deus, pedi muito ao universo que me desse, sabe, um caminho que enfim. E graças a Deus, Deus me ouviu, graças a Deus me ouviu e me colocou de frente com um casal de mentores que veio, conversou comigo, me explicou, eu fiquei meio incrédula, confesso. Aí falou assim: vamos. Aí, nessa semana detox, igual tá todo mundo aqui, eles me colocaram: faz o que eu te falo. Só faz o que eu te falo. E eu fui, né? Você sabe, são hábitos. Comecei com mais de 50 anos, por isso que eu falo, idade não tem nada a ver, tá? Aí fui fazendo tudo aquilo que o casal de mentores pediu para mim, fui seguindo direitinho. E, claro, né, já fui sentindo diferença no intestino. Resumo da ópera: quando chegou no final de semana, vamos pesar, Ruth? Vamos. E eles já tinham me falado alguma coisa de fase 2. Vamos pesar? Vamos. Julie, deu uma diferença na balança de 2,5 kg. Você sabe o que significou esses 2,5 kg nessa semana para mim? Pesava toneladas, porque foram assim muito tempo, mais de uma década, sem a balança sem diminuir nada. Quando eu vi aqueles 2,5 kg, eu queria chorar, eu queria beijar, eu queria gritar. Eu só falei assim para a mentora: escuta, você me falou alguma coisa de uma fase 2. Eu quero dar continuidade. Não explica nada. Só me coloca na fase 2, me fala o que eu tenho que fazer, eu vou seguir tudo direitinho, todos os pilares, eu prometo. E me colocou nessa fase 2, me colocou num grupo de alunos, que foi incrível, porque sozinha a gente não consegue nada.
E graças a Deus, de lá para cá, eu sou muito feliz e grata que de lá para cá já foram 130 quilos eliminados. E eu recuperei a minha vida. Parabéns, Ruth, muito obrigada. A sua história ela é de inspiração aí. Por quê? Porque a gente realmente entende que é possível e que muitas das vezes o que falta para a gente é essa ajuda, né? Como você falou, teve aí um casal de mentores, teve o grupo de acompanhamento, né? Porque a gente sabe que a gente precisa, sozinho, a gente até consegue, mas juntos com certeza a gente vai mais longe, né? A gente consegue passar pelas situações sem jogar toalha, sem achar que a gente, né, que não é pra gente, né? Então, muito obrigada, Ruth, por ter aceito aí o convite. Eu tenho certeza aí que você continua impactando aí milhares de vidas e ajudando outras pessoas a também chegarem aí no seu objetivo. Obrigada aí por compartilhar com a gente nessa noite, viu? Eu que agradeço. Gente, então, a história da Ruth, ela realmente ajuda a gente a entender que se você está aqui hoje achando que é muito longe para você, que você não vai conseguir chegar, fique tranquilo, porque a gente sabe exatamente como te ajudar e o que faz diferença, que muitas das vezes é o apoio do mentor, é o apoio emocional, é aquela segurada na mão, aquela puxada, né? Porque muitas das vezes a gente já não está bem, a gente mesmo acaba não acreditando mais na gente. Então, isso faz toda a diferença aí, a gente ter esse apoio quando a gente decide realmente mudar. E eu quero deixar para vocês aí nessa noite uma dica poderosa que a gente usa muito, direto da fase 2 para vocês aqui nessa semana, que é uma dica para a gente diminuir medidas, né? Eliminar o inchaço corporal. Então, anotem aí, printa a tela, 4 dentes de alho, um suco de limão, mistura, deixa lá na geladeira por aproximadamente 6 horas, se for para carne vermelha e se for para frango, e para você utilizar no peixe são 2 horas. Isso vai ajudar você a diminuir significativamente o sal. Então, você pode trocar o sal por esse tempero, vai ficar delicioso, vai te ajudar a reduzir muita medida e desinchar, tá? Então, já é uma dica aí para quem for para a fase 2, tem muito mais informação, mas eu tenho certeza que essa já vai te ajudar a melhorar muito o seu resultado. E o que a gente tem que falar também nessa noite? O metabolismo lento, né? O que acontece para desacelerar o nosso metabolismo? Porque muita gente entra, né, na semana e fala, olha, o meu problema é que o meu metabolismo ele é muito lento, mas quando a gente começa, por exemplo, a colocar proteína nas refeições, em todas as refeições, a gente faz com que o nosso metabolismo acelere e a gente consiga aí eliminar medidas, gordura corporal. Então, o que a gente não pode fazer? É diminuir proteína, né? Fazer refeição sem proteína, fazer jejum, aquelas dietas muito restritivas, né? A falta do exercício físico também prejudica o metabolismo. Então, quando a gente começa a incluir esses hábitos no nosso dia a dia, a gente acelera muito o nosso metabolismo. E para isso, para a gente realmente entrar, colocar aí o modo turbo de transformação corporal, eu quero convidar vocês a conhecer a fase 2, que é a fase que a Bárbara, a Ruth e eu, e assim, 100% dos mentores hoje já passaram. Essa fase 2 ela é poderosa, é uma fase definitiva para quem realmente já entendeu que não vai mais fazer acordo com as dificuldades e vai chegar sim, porque a gente merece chegar no nosso resultado, numa vida melhor, numa qualidade melhor de vida. Por quê? Porque a fase 2 ela vai trazer para vocês novas liberações, planejamento alimentar novo, o mentor individual,
um grupo de apoio, um grupo de foco com premiações. A gente tem um portal de treino maravilhoso com hits que vai poder ser feito adaptado para você que não pode fazer atividade física nesse momento. Análise corporal inicial para a gente entender sua composição corporal, gordura, metabolismo e traçar a melhor estratégia dentro da sua rotina para acelerar o seu resultado. E a gente tem um portal de receitas fits, doces, massas, pães, tudo que vocês possam imaginar para a gente não passar vontade. Mas quando a gente fala sobre isso, a gente precisa fazer um cálculo muito importante aí, porque se a gente fosse fazer isso de uma forma tradicional, com tudo que a gente vê aí fora, se a gente colocar na ponta do lápis, a gente iria aí ter um custo de academia de aproximadamente R$120. Um nutricionista, geralmente a consulta é 250, um coach de emagrecimento uns R$300 por mês, e isso ficaria o quê? Mensalmente R$670. É um valor que a gente, às vezes, até faz um sacrifício, não é verdade? Quando a gente realmente quer um resultado. Mas fica puxado, né? Muitas das vezes, para a gente manter isso, isso gera frustração. A gente não consegue manter todo esse custo a longo prazo. Mas a gente trouxe nessa semana uma oportunidade incrível para quem está participando e quem decidir realmente mudar de vida. A gente conseguiu aí, através de toda a organização, um valor promocional, o método T360, que é um acompanhamento de 1 ano, com tudo incluso, que eu já vou passar para você, custava R$497, e hoje a gente conseguiu trazer para vocês aí, para que a gente consiga realmente dar aquela virada de chave definitiva por menos de R$20 por mês, ou seja, apenas R$197. É um valor único, não é mensalidade. Esse valor você pode parcelar, inclusive, no cartão em até 12 vezes. Mas o que isso está incluso, Julie? Eu quero participar, mas eu quero saber aí tudo que eu vou ter aí de direito na fase 2, né? Quero tomar a decisão aí com tudo, é claro, né? Então, olha só. Você vai ter acesso aí, nesse 1 ano de acompanhamento, uma plataforma online para acessar o conteúdo em qualquer lugar, qualquer hora. Mentor individual para o suporte, o planejamento com a nossa nutricionista, a lista de compras, portal de treinos online, vai ter um portal de receitas fit com refeições principais, lanches, bebidas, sobremesas, uma live com especialistas, inclusive um tira dúvida com a nossa nutricionista, que essa live aí a gente manda as dúvidas dos alunos, ela responde ao vivo. Desafios de perda de peso com acompanhamento especial, e-books aí estratégicos, bebidas funcionais, gente, é muita coisa boa para realmente trazer aquele up, né, para acelerar aquele metabolismo, trazer a resposta metabólica aí para gente, e o grupo de apoio por 12 meses no WhatsApp. Então, a gente conseguiu fazer com que todo esse programa, como foi tão benéfico para a gente, pudesse ser acessível nessa semana para vocês, né? Então, a gente está dando aí esse presentão. Eu estou super feliz de poder estar passando essa informação. E a gente conseguiu também, a partir de hoje, né? Na verdade, está sendo liberado 20 vagas a partir de agora, né? A gente conseguiu 20 vagas para que você que tem aí o desejo de realmente mudar, consiga indicar uma pessoa para fazer junto com você a fase 2 totalmente gratuito. É isso mesmo, você pode chamar a sua filha, a sua mãe, o seu esposo, a sua esposa, um amigo, uma amiga, e entrar na fase 2 junto com você. Ela não paga absolutamente nada, e a gente conseguiu 20 vagas nesse dia para que você possa aí
dar de presente, incentivar uma pessoa a começar esse processo junto com alguém que você goste, tá? Então, já chama o seu mentor agora, conversa com ele, fala que você está decidido, pede o link de inscrição, já vê quem você vai indicar, porque a gente tem essas 20 vagas disponíveis para que você consiga indicar uma pessoa, e a gente conseguiu esse valor promocional, mas esse presente aí, para que você também indique alguém para ter essa mudança junto com você de uma forma muito especial nessa noite. Então, não deixa para depois, não espere algo, né, ficar bom, semana que vem, mês que vem, ano que vem. Não, é hoje, a decisão é hoje, porque eu tenho certeza que você, a partir de segunda-feira, vai estar aí sendo transformado com a gente dentro da comunidade. Eu estou muito feliz, parabéns a todos que estão aqui, estou ansiosa para encontrar vocês na fase 2, então já fala aí com o seu mentor que você quer a vaga, já segura esse valor promocional para você e já pensa na pessoa que você vai presentear para entrar aí junto com você e transformar completamente a sua vida. Gente, uma boa noite, fiquem com Deus e eu aguardo vocês na segunda-feira na fase 2.